O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. Dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, mais uma edição de Conversas com Binder e hoje eu vou conversar com a atriz Carla Boering. Nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, dia muito importante, de muitas lutas, né? Mas a gente tem que passar um pouco mais além da data e por isso a Carla foi a pessoa ideal que eu imaginei para poder conversar justamente pelas causas que ela já atua, que ela vem atuando, pelos trabalhos que ela vem desenvolvendo, né, como atriz e também como que ela procura chegar nas mulheres que sofrem violências, abusos. Então esse é o caminho. A ideia dela é ajudar justamente as mulheres que passaram pelo que ela passou já na vida. Ela vai contar um pouquinho a história dela para vocês, de maneira positiva, procurar auxílio, procurar, digamos, confortar, de certa maneira, as mulheres que passam por dificuldades e situações realmente bem complicadas. A gente sabe que muita coisa precisa ser mudada e isso que nós vamos conversar hoje. Bom, Carla, é uma honra recebê-la aqui no Conversas com Binder. Seja muito bem-vindo. Olá, Binder. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho mais e, quem sabe, agregar na vida de alguém, de quem estiver ouvindo aí. Então, muito obrigada. Legal, Carla. Então, para a gente começar, uma pergunta básica, né? Qual que é a sua relação com o dia 8 de março? A minha relação com esse dia 8 é que, quando eu era criança, eu fui ensinada a ficar quieta, a não falar. E isso eu não entendia muito bem. E eu sempre fiquei calada, quieta. Porém, de uns anos para cá, eu comecei a entender muitas coisas que são relacionadas a isso e que sim, a gente deve falar mais desses temas e quanto mais a gente falar, mais a gente abrir espaço para que outras mulheres possam, quem sabe, se defender ou prevenir ou alertar, que sejam abertos. Então, a minha relação é por conta de que, enfim, eu já passei muitas coisas e vejo uma evolução bem legal, principalmente do ano passado para cá, de 2020 para cá, que foi um ano pesado, porém de muito aprendizado e de muitas conexões que um ser humano pode fazer. E eu vejo que cada vez mais as mulheres estão se sentindo mais livres para poder falar, e isso é muito legal. É verdade, hoje já há um pouco mais de possibilidade de fala, né? De espaço para fala, mas acho que está longe ainda, viu? Está bem longe do que deveria ser. Você também sabe que está longe, e até por isso mesmo que nós estamos aqui conversando hoje, porque falta muito. E foi uma ampla discussão, né? Até agora, por exemplo, em questões eleitorais, na última eleição aqui no Brasil, em 2020, a gente tem o coeficiente eleitoral e tem as vagas, né, por cotas e os partidos tinham que destinar um percentual específico para as candidaturas femininas das mulheres, e o que aconteceu foi que não conseguimos ainda atingir esse número mínimo. E aí entra a questão também que não basta ter, né, essa condição se você não der, digamos, as condições, né? Ter a vaga, ter o lugar, mas não der as condições, a igualdade, né? Pelo menos é isso que se espera, mas não é o que acontece ainda. Então, mas a gente já estamos a alguns passos, né, bem importantes, melhorou muito já, embora a gente saiba como é que, infelizmente, o atual governo federal trata essa questão, infelizmente não é das melhores maneiras, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo que não é só a sociedade, não é só o governo que forma a sociedade, né? Então depende muito mais da gente
às vezes, algumas atitudes, e como essa suas, né, como essa sua atitude que você vem tendo, eu acho que são fundamentais. E aí entra aquela questão, né, que você tem uma relação bem especial com o México. Explica isso para nós. Isso é engraçado, porque a minha ligação com o México veio através de uma depressão que eu tive, foi através de um projeto Juntas Somos Paz, que em português quer dizer Juntas Somos Paz, Juntas Somos Mais e Juntas Somos Mais Fortes. Eu entendi a importância de uma mulher apoiar a outras mulheres, de uma mulher apoiar a outras crianças. E isso representa para mim liberdade, liberdade física, liberdade de me aceitar como eu sou de fato, que não importa o físico, que não importa se eu já errei, se eu não errei, somos todos seres humanos e tudo bem, e tá tudo certo. A gente precisa entender que a gente evolui todos os dias, mesmo que com detalhes imperceptíveis ao nosso pensamento, ao nosso olhar, ao nosso ver. Mas a gente muda todos os dias e isso é importante entender, porque o mundo precisa de mudanças. E é importante para mim essa conexão, que foi através desse projeto Juntas Somos Paz, porque isso me fez me sentir mais livre, me fez me sentir mais empoderada, me fez me sentir quem eu sou. E entender que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso ser quem eu quiser. Não importa o que fulano diga ou o que ciclana diga. O legal é ser livre. O legal é se sentir livre e é se deixar livre. Porque muitas vezes a gente mesmo se aprisiona. E isso é a pior prisão que pode existir para uma pessoa, para uma mulher, para uma criança. Se ela mesma se aprisiona, então a gente precisa começar a entender que a gente é livre, que a gente realmente pode fazer qualquer tipo de escolha, desde que não machuque os outros, desde que não lastime outras pessoas, entende? Essa ligação com o México representa para mim liberdade e me sentir de verdade bem com quem eu sou. Legal, talvez pelo que você relatou, né, pelo que você está falando, talvez no México já estejam com outra ideia, né, talvez mais avançada até, né, dessa união feminina. Aqui no Brasil ela acontece, mas talvez ainda não na mesma escala que em outros lugares, assim, né, e talvez a gente logo chegue em breve, assim, né, porque ainda vemos que fora há um caminho um pouco mais claro, talvez por isso que você se posicionou e acabou se ligando ao que vinha de fora. Mas, por exemplo, outra coisa que eu queria ver com você, porque você daí tem a questão também do teatro, né, que isso também entrou e de certa forma também acaba influenciando, né, nesse trabalho, de certa maneira, e você acaba virando porta-voz digamos, de um palco, né, digamos assim. Esse é forte. O teatro, assim, quando eu conheci o que era atuar para uma câmera, para um público, para um teatro, né, no caso, que você está perguntando, eu senti algo assim muito prazeroso, uma coisa que eu tenho 30 anos e eu nunca senti na minha vida. Foi uma descoberta assim que eu nunca imaginei que algo pudesse chegar tão profundo assim na minha alma. E o teatro me fez me sentir também mais livre, porque através da atuação eu consigo me expressar, eu posso ser exatamente qualquer pessoa que eu quiser. Eu posso ser um médico, eu posso ser motorista de ônibus, eu posso ser uma empregada, eu posso ser uma rainha. Então eu posso ser quem eu quiser e isso é libertador. Vocês não têm noção o quanto a arte é libertador. Não só para quem está assistindo, porque muitas vezes quem está assistindo ali está
às vezes triste, chateado, e se identifica com a história, e essa história vai fazer você refletir. E isso é legal, porque não só para quem atua, mas para quem vê, é importante a gente refletir, e como eu falei antes, a gente todos os dias muda, a gente evolui de alguma forma, ou para o bem ou para o mal, mas evolui de alguma forma. E eu acredito muito que a arte de atuar e a arte de consumir a arte são benéficas porque nos trazem reflexões poderosíssimas, independente de onde ela foi feita, se é brasileira, se é estrangeira. Ela tem o poder de realmente fazer você refletir, realmente fazer você enxergar coisas, às vezes detalhes, que por conta da nossa correria do dia a dia, a gente não enxerga. Então, o teatro chegou para mim devastando todas as coisas ruins que eu pensava, acabando com muitas depressões, muitas crises. Isso é um pouco complicado falar, mas quando eu conheci o teatro, a atuação, eu estava em uma depressão muito forte, eu estava tendo muitas crises assim, de ansiedade, de pânico. Eu tinha medo de sair na rua, eu tinha medo de ficar sozinha, e isso foi diluindo aos poucos através da atuação. Então eu acredito que é relevante, importante e essencial na vida de qualquer ser humano. E agora vamos juntar uma coisa na outra, né, Carla, assim, falar desse modo, porque daí veio do lado toda essa tua ligação, né, com o México. Você falou porque você descobriu que lá tem esse caminho, tem esse grupo e tal, e por outro lado viver o teatro pode conectar essas duas coisas para, digamos, ajudar, né, a ser um ponto de auxílio a essas mulheres que sofrem algum tipo de agressão, algum tipo de violência. Então, em meio a essa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo, para mim, Carla Broering, pessoal, eu decidi estudar mais sobre o tema, entender como funcionam os sinais que são muitas vezes invisíveis, mas são perceptíveis sim, a gente pode enxergar. O que eu tenho feito é falado mais, tentado entender mais a outras mulheres, ser mais compreensível com outras mulheres e realmente escutar. Não é dizer, eu te escuto, eu estou com você, é isso. Não, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Tá acontecendo isso, você tá sofrendo violência psicológica, vamos resolver isso, entendeu? Eu não sou psicóloga, nem pretendo ser. Mas uma coisa eu entendi, que se a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. E se você não pode falar, é muito importante isso. Se você não pode falar, espera um momento e sai do lugar onde você vive. É aprisionante você viver uma vida inteira sendo julgada, enfim. E dessa maneira, tentando entender, escutando mais as mulheres, conhecendo, fazendo network com pessoas do Brasil, pessoas de outros países também, assim a gente consegue ter mais força. E é assim, com a união, que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Então eu estou fazendo muito network, estou escutando muito, prestando muito mais atenção, porque às vezes a gente vê as coisas acontecendo e nem se dá conta, nem percebe. Mas quando você para e abre teus ouvidos para escutar o que está acontecendo e para ver o que está acontecendo, é uma coisa que não tem volta atrás. Você não consegue se desligar mais. Essa mulher está em perigo, vamos fazer alguma coisa, a gente precisa ajudar ela, de alguma forma. E tem projetos que também, como eu sou do Brasil, tem projetos que a gente apoia, que eu apoio, que não são brasileiros, então eu apoio de alguma maneira.